Deus manda um solene aviso para todas as igrejas. Parte 4, dia 13 de janeiro de 2025. Olhe para as igrejas ao redor e veja como eles contaminaram suas vestes, dando batismo àqueles a quem nunca foi pretendido, e degradar uma santa ordenança da igreja para se tornar um mero servo com a qual eles alimentam seus bebês. E veja como eles tiraram a honra de Cristo, como eles pegaram o pão que era para as crianças e o lançaram aos ímpios. Olhe para a nossa própria denominação, veja como ela abandonou as principais verdades do Evangelho. Para uma prova disso, eu o indico a centenas de nossos púlpitos. Ó, a Igreja de Deus! Sou apenas uma voz clamando no deserto, mas ainda devo clamar. Como caíste do céu, filho da alva? Como caíste? Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda-te e arrependa-te. Se não vigiares, teu mestre virá sobre ti como um ladrão. 2. Mas agora chegamos a um trabalho muito mais fácil. Não porque evitaríamos o que concebemos ser nosso dever, mesmo à custa de ofender muitos agora presentes, mas porque sempre nos deleitamos em falar bem, se pudermos. Você tem alguns nomes, mesmo em Sardes, que não contaminaram suas vestes. E temos preservação especial. Marque, tu tens alguns nomes, somente alguns. Não tão poucos quanto alguns pensam, mas não tantos quanto outros imaginam. Alguns comparados com a massa de professores, alguns comparados até mesmo com os verdadeiros filhos de Deus, pois muito deles contaminaram suas vestes. Eles eram apenas alguns, e esses poucos eram até mesmo eu, Sardes. Não há uma igreja na terra que seja tão corrupta que não tenha alguns. Você que está sempre lutando tanto por sua denominação, você pensa que outras denominações são Sardes? Mas há alguns até mesmo em Sardes. Mesmo que a denominação seja a pior de todas as seções protestantes. Algumas em Sardes. E talvez isso seja tudo o que podemos dizer de nossa denominação. Então, trataremos todos da mesma forma. Existem alguns em Sardes, observe isso. Não no que você concebe ser a Filadélfia, sua própria igreja abençoada, mas em Sardes. Há algumas lá. Onde houver heresia e falsa doutrina, onde houver muitos erros sobre ritos e cerimoniais, há alguns lá. E mesmo onde eles se encolhem diante do Estado, há alguns lá. Sim, e alguns poucos também. Há alguns a quem amamos, com quem podemos manter comunhão. Isso nos torna severos contra todo o corpo, mas nos torna muito amorosos com todo o querido povo de Deus em todos os lugares. Existem alguns até mesmo em Sardes. Bem, quando encontrar um irmão que mora em Sardes, espero que seja um dos poucos, e quando você os encontra, você diz: ah, bem, eu sei que meu irmão veio de uma igreja ruim, mas há alguns em Sardes, e muito provavelmente ele é um deles. Esse é o tipo de caridade que Deus ama, não a caridade universal que diz que Sardes está bem, mas aquela que diz que alguns nela são sinceros. Nós nos levantamos nesta manhã como o velho Elias, quando ele se colocou diante de Deus e disse: eu, somente eu, fiquei, e eles procuram a minha vida. Mas Deus sussurra: ainda reservei para mim 70.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Anime-se, cristão. Há alguns em Sardes, não se esqueça disso, que não contaminaram suas vestes.
Tome coragem. Ainda não está todo podre. Afinal, existe uma solidez no núcleo. Há um remanescente de acordo com a eleição da graça. Há sal. E por causa desse sal, muitos que contaminaram suas vestes em certa medida serão salvos. Eles entrarão no céu, assim como estes poucos. Mas para os poucos haverá honra especial e bênção especial. Tome coragem, então, e sempre que você for ao seu quarto e lamentar a triste condição da igreja, pense que ouviu aquela boa velha em seu armário, gemendo e chorando. Acho que você ouviu aquele ministro fielmente dispensando a palavra. Acho que você vê aquele valente diácono defendendo a verdade de Deus. Acho que você vê aquele jovem forte no meio da tentação. Pense nestes poucos em Sardes, e eles o alegrarão. Não fique muito abatido. Alguns heróis não viraram as costas no dia da batalha. Alguns homens e mulheres poderosos ainda lutam pela verdade. Ser encorajado a alguns em Sardes. Mas tenha cuidado, pois talvez você não seja um dos poucos, uma vez que existem apenas alguns. Deve haver grandes buscas de coração. Vamos olhar para e sempre que você for ao seu quarto e lamentar a triste condição da igreja. Pense. Uma vez que existem apenas alguns, deve haver grandes buscas de coração. Vamos olhar para nossas vestes e veja se estão contaminadas. Se não forem, andaremos de branco, pois somos dignos por meio de Jesus. Ser ativo é estar em oração. Quanto menos operários para fazer o trabalho, maior razão existe para você estar ativo. Seja instantâneo na estação e fora da estação, porque são poucos. Oh, se tivéssemos centenas anos atrás de nós, poderíamos dizer: deixe-os, pois, na verdade, há poucos em Sardes que não contaminaram suas vestes. Acima de tudo, ore. Levante seus sinceros clamores a Deus para que Ele multiplique os fiéis, que Ele aumente o número de escolhidos que permanecem firmes, que Ele purifique a igreja com fogo em uma fornalha aquecida 7 vezes, para que Ele possa trazer a terceira parte pelo fogo. Clame a Deus para que chegue o dia em que o muito ouro fino não será mais turvo, quando a glória retornará novamente a Sião. Implore a Deus para remover a nuvem, para remover a escuridão que pode ser sentida. Seja duplamente orante, pois há poucos em Sardes que não contaminaram suas vestes. Levante seus sinceros clamores a Deus, para que Ele multiplique os fiéis, que Ele aumente o número de escolhidos que permanecem firmes. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Obrigado a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém e amém.